Capítulo 13. Espero, querida, disse Sr. Bennet à esposa durante o café na manhã seguinte, que tenha organizado um bom jantar hoje, pois tenho razão para esperar um convidado. A quem se refere, meu querido? Não sei de ninguém que venha, a menos que Charlotte Lucas apareça, e espero que os meus jantares sejam bons o bastante para ela. Não creio que ela veja muitos iguais aos nossos em sua casa. A pessoa a que me refiro é um cavalheiro e um forasteiro. Os olhos de Sra. Bennet brilharam. Um cavalheiro e um forasteiro? É Sr. Bingle, tenho certeza. Bem, é claro que ficarei muitíssimo contente em ver Sr. Bingle, mas... Meu Deus, que azar! Não há nenhuma pasta de peixe para servir hoje. Lídia, meu amor, toque a campainha. Tenho de falar com a Hill agora mesmo. Não se trata do Sr. Bingle, disse o marido, mas alguém que eu nunca vi. Isso provocou um espanto geral, e ele teve o prazer de ser questionado com impaciência pela mulher e pelas 5 filhas ao mesmo tempo. Depois de ser divertido por algum tempo com a curiosidade delas, ele explicou. Cerca de um mês atrás recebi esta carta e, aproximadamente 15 dias, eu a respondi, pois julguei que se tratasse de um caso um tanto delicado, que exigia pronta atenção. É do meu primo, Sr. Collins, que quando eu morrer, poderá expulsar todas vocês dessa casa quando quiser. Ah, meu querido, exclamou sua esposa, não aguento ouvir mencionar isto. Por favor, não fale desse homem odioso. A pior coisa do mundo será ver esta propriedade ser retirada de suas filhas. E tenho certeza de que se eu fosse você, há muito tempo teria tentado fazer algo a este respeito. Jane e Elizabeth tentaram explicar para ela o que fosse o morgádio. Já haviam tentado isso muitas vezes, mas esse era um assunto que, para a Sra. Bennet, estava além do alcance da razão, e ela continuou a queixar-se amargamente da crueldade de se retirar a propriedade de uma família de 5 filhas, em favor de um homem com quem ninguém se importava. Não resta dúvida de que se trata de um negócio muito injusto, disse Sr. Bennet, e nada pode absolver Sr. Collins da culpa de herdar Longbourn. Mas, se vocês ouvirem a sua carta, talvez se acalmem um pouco pela maneira com que ele se exprime. Não, com certeza não. E considero muita impertinência da parte dele escrever para você, e muita hipocrisia. Detesto esses falsos amigos. Por que não continuar as turras com você, como o pai dele costumava estar? Ah, é claro. Sobre este ponto, parece que foi acometido de certos escrúpulos filiais. Ouçam. Hunsford, perto de Westerham, Kent, 15 de outubro. Prezado senhor, sempre me senti constrangido com o desentendimento entre o senhor e meu falecido e honrado pai, e desde que tive a desgraça de perdê-lo, tenho desejado sanar o problema, mas por algum tempo fui retido por minhas próprias dúvidas, temendo que fosse desrespeitoso à memória dele ter boas relações com alguém com que sempre teve desavenças. Veja só, Sra. Bennet. Agora, porém, já tomei uma decisão sobre o assunto, pois, tendo-me ordenado na Páscoa, tive a boa sorte de ser distinguido pelo patrocínio da excelentíssima Lady Catherine de Bourgh, viúva de Sir Lewis de Bourgh, cuja generosidade e beneficência me elegeram para a digníssima reitoria desta paróquia, onde me empenharei com o máximo afinco em servir Sua Senhoria com agradecido respeito, e em estar sempre pronto para executar os ritos e as cerimônias instituídas pela Igreja da Inglaterra. Como eclesiástico, aliás, sinto ser o meu dever promover e levar a bênção da paz a todas as famílias ao alcance da minha influência. E, fundamentando-me nisso, gabo-me de que as minhas presentes ofertas de boa vontade sejam muito recomendáveis e de que a circunstância de vir eu a ser próximo herdeiro da propriedade de Longbourn será gentilmente desconsiderada pelo Senhor e não o fará rejeitar o ramo de oliveira que lhe ofereço. Não posso deixar de me preocupar em ser ocasião de prejuízo para suas amáveis filhas, e peço vênia para me desculpar por isso, para lhe garantir que estou disposto a compensá-las de todas as maneiras possíveis. Tratemos disto mais tarde, porém.
Se o Senhor não tiver objeções em receber-me em sua moradia, proponho a mim mesmo a ser satisfação de visitar o Senhor e sua família segunda-feira, dia 18 de novembro, às 4 horas. Provavelmente abusarei da sua hospitalidade até o sábado da semana seguinte, o que posso fazer sem nenhum inconveniente, pois Lady Catherine nenhuma objeção faz a que eu me ausente por um domingo. Contanto que outro eclesiástico se encarregue de executar os serviços do dia. Aceite, caro senhor, os respeitosos cumprimentos e votos à sua esposa e filhas do seu amigo William Collins. Às 4 horas, portanto, aguardaremos este cavalheiro pacificador, disse Sr. Bennet enquanto dobrava a carta. Ele parece ser um rapaz muito consciencioso e gentil, palavra de honra, e não tenho dúvida de que será uma relação valiosa, sobretudo se Lady Catherine tiver a bondade de deixá-lo vir outras vezes. Há algum bom senso no que ele diz sobre as meninas, porém, e se ele estiver disposto a compensá-las de algum modo, não serei eu a desencorajá-lo. Embora seja difícil, disse Jane, adivinhar de que maneira ele possa compensar-nos, como um julga de direito. Ele tem certamente o mérito de intenção. O que mais chamou a atenção de Elizabeth foi sua extraordinária deferência perante Lady Catherine e sua boa vontade de batizar, casar e sepultar seus paroquianos sempre que necessário. Acho que ele deve ser meio esquisito, disse Elizabeth. Não consigo imaginá-lo. Há algo de pomposo em seu estilo. E o que quer dizer com essas desculpas por ser ele o futuro herdeiro? Não é de crer que ele desistiria disso se pudesse. É possível que ele seja um homem sensato, papai. Não, querida, acho que não. Tenho grandes esperanças de que seja o exato oposto disso. Há um misto de subserviência e de presunção em sua carta, que é bem promissor. Estou impaciente por vê-lo. Em matéria de redação, disse Mary, a carta não parece má. A ideia do ramo de oliveira talvez não seja totalmente nova, mas acho que foi bem a propósito. Para Catherine e Lydia, nem a carta nem seu autor apresentavam o menor interesse. Era quase impossível que seu primo aparecesse em uniforme escarlate, e já havia algumas semanas que as únicas companhias masculinas que lhes causavam satisfação só vestiam essa cor. Quanto à mãe, a carta do Sr. Collins acabara com boa parte de sua má vontade com ele, e ela se preparava para conhecê-lo com um grau de serenidade que muito admirou seu marido e as meninas. Chegou o Sr. Collins com pontualidade e foi recebido com grande cortesia pela família inteira. Sr. Bennet, de fato, pouco falou. Com as mulheres estavam muito dispostas a falar, e Sr. Collins não parecia nem precisar de incentivos para conversar, nem ser inclinado ao silêncio. Era um jovem alto e corpulento, de 25 anos. Tinha as ares graves e solenes, e seus modos eram muito formais. Mal chegara, já cumprimentava Sra. Bennet por ter lindas filhas. Disse que já ouvira falar muito da beleza delas, mas que nesse caso a fama não estivera à altura da verdade. E acrescentou que não duvidava de que, no devido tempo, as encontraria todas bem casadas. Tal galanteria não era muito do gosto de algumas das ouvintes, mas Sra. Bennet, que não reclamava de nenhum elogio, respondeu prontamente. É muita gentileza da sua parte, e desejo de coração que assim seja, pois caso contrário, elas estarão em apuros. Foi muito estranho o modo como as coisas foram arranjadas. A senhora faz referência, talvez, ao morgádio dessa propriedade. Ah, meu senhor, é isso mesmo. O senhor há de admitir que foi um duro golpe contra as coitadas das minhas filhas. Não que eu ache que a culpa é sua, pois sei muito bem que essas coisas são questões de sorte. Não há como saber que será de uma casa, ela passa a ser inalienável. Tenho plena consciência, minha senhora, das dificuldades de minhas garbosas primas. E muito poderia dizer sobre o assunto, mas receio mostrar-me atrevido ou precipitado. Posso, porém, garantir às jovens senhoritas que vim preparado para admirá-las. No momento, nada mais direi. Quem sabe no futuro, quando nos conhecermos melhor. Foi interrompido pelo chamado para o jantar e as meninas sorriam umas para as outras. Não eram elas os únicos alvos de admiração do Sr. Collins. O hall, a sala de jantar e toda a mobília foram examinados com satisfação, e seu elogio a tudo aquilo teria tocado no coração
de Sra. Bennet, não fosse a torturante suposição de que estaria vendo todas aquelas coisas como sua futura propriedade. Também o jantar, por sua vez, foi muito admirado, e quis ele saber qual das lindas primas se devia à excelência do cardápio. Foi, porém, corrigido pela Sra. Bennet, a qual lhe garantiu, com certa rudeza, que podia muito bem pagar um bom cozinheiro, e que suas filhas nada tinham a fazer na cozinha. Ele se desculpou por tê-la desagradado. Então, gentil, ela declarou que não estar de modo algum ofendida. Ele, porém, continuou a se desculpar por cerca de 15 minutos.